Cena um, take 0/0, ação. Corta. Podemos? Podemos. Cena um, take 1, gravando. Boa noite, caros internautas! É com grande satisfação que estamos novamente hoje no programa Rede das Artes. Iremos falar de uma arte que vem do pincel e da inspiração do artista. Inspiração esta que se manifesta desde o surgimento dos primeiros homens e que se foi aprimorando através dos tempos. O que podemos dizer da pintura? Genericamente, ela é uma técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície, a fim de cobri-la, atribuindo-se matizes, tons e texturas. Em um sentido mais específico, é a arte de pintar uma superfície, tais como papel, tela ou uma parede, seja pintura, mural ou de frescos. Corta. Bom? É a Mona Lisa. Cena um, take 2, ação. A pintura a óleo, por exemplo, é considerada por muitos como um dos suportes artísticos tradicionais mais importantes. Grandes obras de artes, tais como uma das mais conhecidas, Mona Lisa, são pinturas a óleo. Com o desenvolvimento tecnológico dos materiais, outras técnicas tornaram-se igualmente importantes, como, por exemplo, a tinta acrílica. Diferencia do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor. Corta. Pode cortar. Constatante. Tá certo. Esse azul aí é só do... É, pra chamar atenção. Tá? É. Não, agora take 3.
A Mona Lisa, quem pintou? O Da Do Vinci? Leonardo da Vinci. Mas não quero entrar em nomes desses famosos grandes, porque Aí vai. é, Mas se escapar, não tem problema. Mona Lisa de Leonardo da Vinci? não, pode falar, Mona Lisa, Leonardo da Vinci, não tem problema. Olha, você pode modificar aqui. A pintura a óleo são consideradas por muitos como, fica bem mais coordenativo. É ou são? Você tá falando A a pintura a né? óleo são consideradas por muitos como um dos suportes artísticos, porque ela não é mais um suporte, entendeu? São? Não, eu acho que é mesmo. Porque tá falando, esse é referente à pintura. Agora, Consideradas por muitos como um dos suportes artísticos adicionais mais importantes, tá? Legal. Ok, quando quiser, vamos embora. então, esse são aí refere aos suportes, né? É, o suporte. Elas são consideradas como. Porque tem muita gente ainda que pinta com tinta a óleo. Que apesar que hoje a maioria é acrílica. Mas Então é uma rixa. como refere a pintura a óleo, ela tá no singular, aí fica Bom, não, mas tudo bem. Não, tudo bem, você pode pôr no plural. As pinturas a óleo. As pinturas a óleo. Tá. Beleza. As pinturas. Beleza, pode ir? Pode. Cena 1, take 3, ação. As pinturas a óleo são consideradas por muitos como um dos suportes artísticos tradicionais de mais relevância. Grandes obras de arte, tais como a Mona Lisa, são pinturas a óleo. Como o desenvolvimento tecnológico dos materiais, outras técnicas tornaram-se igualmente importantes, como por exemplo a tinta acrílica. Diferencia do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto aquele apropria-se principalmente de materiais secos. Corta. Fazer de novo ou deu? Não, deu. Take. Podemos? Pode ir. Cena 1, take 4, ação. No entanto, há controvérsias sobre essa definição de pintura. Com a variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital, a ideia de que pintura não precisa se limitar à aplicação do pigmento em forma líquida. Atualmente, o conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual através das cores. Mesmo assim, a definição tradicional de pintura não deve ser ignorada.
o concernente à pintura é pictural. Pictório, pictorico, Corta. pinturesco ou pitoresco. Corta. Pintoresco. O barulho do portão ali já tinha zoado, né? Ia ter que fazer de novo. Eu fui até o final só pra... A caneta tá falhando. Eu acho que você jogou a nova fora, viu? A caneta. Você jogou a nova e ficou pra cá. Não, não. Ah, tá bom. Podemos? Podemos. Acho que podemos até cortar isso aí, viu? Se quiser deixar, eu vou. Esse concerne a pintura, acho que a gente pode cortar isso aí. Então até... A ser ignoradas, Tá, beleza. tá? Eu vou apagar isso aí. Tá. Pode falar? Pode. Você não esquece que Tá. até... Tá ignorado. Tá. Cena 1, take 5, ação. No entanto, há controvérsias sobre essa definição de pintura. Com a variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital, a ideia é que pintura não precisa se limitar à aplicação do pigmento em forma líquida atualmente. Corta. Com variedade de experiências diferentes meios. Tá, beleza. Eu joguei fora. Sério? E agora? Não pega. Será que meter um álcool aqui pega? Será que é melhor quando tem um... Deixa eu ver se tem um guardado. Ah, tá, ela tem um aqui. Ó. Ela tem um aqui. Olha aí. Quer ver, ó? Ah, bom. Tá, trocou, certeza. Vai, vamos lá. Agora fica um pouco em pé, deixa eu ver. Não, não. O corpo. Já tá? É que você saiu do. Esse tá nos quadros. Ok. Tá? Tá. Eu tô olhando lá e falando, tá aparecendo que eu tô olhando pra Não, não, tá a certo. lente? Pode ir. Tá? Então vai. Cena 1, take 6, ação. No entanto, há controvérsia sobre essa definição de pintura. Com
variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital, a pintura não precisa se limitar à aplicação do pigmento em forma líquida. Essa é uma ideia. Atualmente, o conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual através das cores. Mesmo assim, a definição tradicional de pintura não deve ser ignorada. Corta. Pitoresco. Pixel. Será um take 7. Vamos lá. Cena 1, take 7, ação. Na pintura, um dos elementos fundamentais, adivinha, é a cor. A relação formal entre as massas coloridas presentes em uma obra constitui sua estrutura básica, guiando o olhar do espectador e propondo-lhe sensações de calor, frio, profundidade, sombra, entre outros. Essas relações são implícitas na maior parte das obras da história da arte, e sua explicitação foi uma bandeira dos pintores abstratos, ou não figurativos. A cor é considerada por muitos artistas como a base da imagem. Corta. Cena 1, take 8, ação. A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história, ainda que durante o período grego clássico não tenha se desenvolvido tanto quanto a escultura. A pintura foi uma das principais formas de representação dos povos medievais, do Renascimento até o século XX. Mas foi a partir do século XIX, com o crescimento da técnica de reprodução de imagens, graças à Revolução Industrial, que a pintura de cavalete perde o espaço que tinha no mercado. Até então a gravura era a única forma de reprodução de imagens, trabalho muitas vezes realizado por pintores, mas com o surgimento da fotografia, a função principal da pintura de cavalete, a representação de imagens, enfrenta uma competição difícil. Essa é, de certa maneira, a crise da imagem única e o apogeu de reprodução em massa. Corta.
Tô olhando para frente aí, tranquilo? Tô olhando dentro da lente? Não, tá centralizado. Não, mas o olho. Não, o olho tá aqui. É? Tá. É que a câmera tá assim. A minha amiga tá. Ela vai voltar. Oi? A Beta vai voltar. Ela... É? Então vamos lá. Cena 1. Cena 1, take 9, ação. No século XX, a pintura de cavalete se mantém através da difusão da galeria de arte. Mas a técnica da pintura continua a ser valorizada por vários tipos de designers. Designer nada mais é que os ilustradores, os estilistas e todo o pessoal dessa área. Especialmente na publicidade. Várias formas de reprodução técnica surgem nesse século, como o vídeo, um grande exemplo, né? Hoje acho que ninguém consegue ficar sem um vídeo. E diversos avanços da produção gráfica. Ao longo do século XX, foram vários artistas que experimentavam, né, com a pintura e a fotografia, criando colagens e gravuras. Artistas como os dadaístas e os membros do pop art. Mas é com o advento da computação gráfica que a técnica da pintura se une completamente à fotografia. A imagem digital, por ser composta por pixels, é um suporte em que se pode misturar com as técnicas de pintura, desenho, escultura em 3D e fotografia. A partir da revolução da arte moderna e das novas tecnologias, os pintores adaptaram técnicas tradicionais ou as abandonaram, criando novas formas de representação e expressão visual. Corta. É abstrato ou abstrato? As pinturas podem ser abstrata. Figurativa e abstrata? Abstrata, Ou abstrata? Não, e abstrato. Figurativa é uma coisa e abstrata é outra. Então, a figura ela pode ser figurativa ou abstrata? Ou ela pode ser figurativa Não. e Ela abstrata? pode ser figurativa e abstrata ao mesmo tempo. Ah, Né? Esse que é o problema. E ela pode ser abstrata e figurativa. ou ela pode ser só figurativa ou só abstrata. Ou só abstrata. Então é figurativa e ou abstrata? Eu não colocaria esse ou não. Tá, beleza. Porque se você coloca esse ou, dá a impressão de que ela ou é uma coisa ou é outra. Ou é outro. Tá. Vai pôr uns quadros aí? O que você acha? Pegar um quadro abstrato. Por enquanto vai ser, no ato 2, na continuação, vou pôr os quatro. Paul Cézanne. Paul Cézanne. Cézanne. Paul Cézanne.
Kandinsky. Vassily Kandinsky. Kandinsky. Não sei, não me pergunto. Kandinsky. Chegou a abstração. E esse aqui é Didio Kandinsky. Vamos lá. Vou colocar umas. Bom, já tem figura depois, né? Não ficar muito chapado. Cena 2, take 1, ação. As pinturas podem ser figurativa e abstrata. Quando o artista pretende pintar num quadro uma realidade que é familiar, natural e sensível ou interna, a pintura é essencialmente a representação pictórica de um tema. É uma pintura figurativa. O tema pode ser uma paisagem, seja natural ou imaginada. Uma natureza morta, um exemplo. Uma cena mitológica ou cotidiana. Mas, independente disto, a pintura manifestar-se-á como um conjunto de cores e luz. Esta foi praticamente a única abordagem dada ao problema em toda a arte ocidental, até meados do início do século XX. A partir das pesquisas de Paul Cézanne, os artistas começaram a perceber que era possível lidar com as realidades que não necessariamente as externas, dialogando com características dos elementos que são próprios da pintura, como a cor, a luz e o desenho. Com o aprofundamento dessas pesquisas, Vassily Kandinsky chegou à abstração. E isso é total em 1917. Corta. Podia já emendar ali, né? Abstração. A pintura abstrata. 2. Beleza? Jackson Pollock. Jackson Pollock, né? Pollock. Jackson Pollock. Tá bom. Cadê as pinturas? Você põe umas pinturas aqui, senão Vai ter muita pintura aí, você vai ver. Vai cansar. Então vai. Cena 2, take 2, ação. A pintura abstrata não procura retratar objetos ou paisagens, pois está inserida em uma realidade própria. A abstração pode ser, porém, construída, manifestando em uma realidade concreta, porém artificial. Esta foi a abordagem dos construtivistas e de movimentos similares. Já os expressionistas abstratos como Jackson